paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar o tema continuação da parábola da vinha e dos vinhateiros, Jesus, pedra angular. Esse texto está em Mateus capítulo 21, versículo de 42 a 46, Marcos capítulo 12, versículo de 10 a 12 e Lucas capítulo 20, versículo de 17 a 19. Vamos ao texto de Mateus. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste isso nas Escrituras? A pedra que os construtores recusaram se tornou pedra angular. Obra foi isto do Senhor, maravilhosa aos vossos olhos? Eis porque declaro que o reino de Deus vos será tirado e dado a um povo que dele colha frutos. Aquele que se deixar cair sobre esta pedra se despedaçará, e aquele sobre quem ela cair ficará peneirado. Ouvindo essas palavras, os principais dos sacerdotes e os fariseus conheceram que era deles que Jesus ensinava. Quiseram então apoderar-se deste, mas temeram o povo, que o considerava um profeta. E como diz o texto de Marcos, o deixaram e se retiraram. A gente vem estudando esse tema da entrada de Jesus em Jerusalém, já no final da missão do Mestre, onde ele estava com maior índice de popularidade, né? Nós estamos na semana da crucificação. Jesus entra em Jerusalém aclamado, a multidão grita hosanas, e essa, quer dizer, salve, né? Salve, e o colocando como descendente de Davi, como o Messias esperado. Logo, essa multidão, que era imensa, pois a população de Jerusalém era em torno de 100 mil pessoas, mas na época da Páscoa chegava a cifras astronômicas de 2 milhões, essa multidão saudava o Mestre, colocando então ramos e tapetes para que ele passasse. E havia então aí uma contradição, porque ele vinha numa jumentinha, né, filho de jumento, então num animal que nunca tinha sido montado, completamente diferente de um guerreiro, do guerreiro esperado. Então a própria multidão estava vendo pela própria trajetória de Jesus, nesses últimos 3 anos, que era uma trajetória de paz, de discurso de amor, de consolo que ele dava para as multidões, de multiplicação de alimentos, de bens, de curas, não é isso? Então, tinha isso sido a postura do Mestre, e não nenhum discurso de violência. E a entrada dele em Jerusalém foi numa jumentinha, né? E a multidão, assim mesmo, continuou com o Mestre, saudando o Mestre, né? Hosanas ao filho de Davi, glórias ao filho de Davi. Muito bem. Assim estavam as coisas e as festas continuavam, né? Por quê? As festas iam do domingo a domingo, 8 dias de festa, para celebrar de sábado a sábado, mais precisamente, para celebrar, no caso, a Páscoa, né? A passagem, a libertação daquele povo. E Jesus então começa a ensinar, e ensinava a multidão, principalmente no templo. Ele chegava no templo, a multidão estava ali, e ele dava o devido ensino. E ao mesmo tempo, o templo era usado lugar de passagem, pessoas carregando sacola, troca de moeda, câmbio de moeda, venda de animais, venda de produtos dos mais variados, porque a multidão era imensa.
Então era muito bom fazer negócio naquela época. E ainda havia a regra de que só se aceitava a moeda legítima para o templo, que era o ciclo. Então tinha de fazer o câmbio. E as taxas de câmbio eram taxas astronômicas. E nesse exato momento, então, Jesus ralha com esses vendedores do templo, com esses chamados vendilhões do templo. Diz que não deveria a casa do Pai ser transformada em covil de ladrões. Ralha com ele, faz um chicotinho, dá uns nós no chicotinho e tira os animais. Evidentemente que a força cristônica do mestre, né, toda a sua potencialidade energética, em sendo aberta, fez com que eles cumprissem imediatamente a ordem, acabaram fazendo as coisas atabalhoadas, tropeçando, virando as mesas, etc., né? Causando o que parecia uma violência da parte de Jesus. Mas era uma indignação da parte do mestre com relação ao mau uso do templo. O templo, apesar de que Yahvé, ou Jeová no Antigo Testamento, já tinha dito que nenhum templo de obra humana podia representá-lo, podia dignificá-lo, né? Nada que o homem faça poderia engrandecer ao Senhor, mas como Salomão insistiu na construção do templo, que era uma ideia do seu pai, do rei Davi, né? O projeto foi tocado, foi feito, e o Senhor derramou ali a sua bênção, né? Diz a tradição judaica que a Shekinah, ou melhor, a vibração divina foi derramada no templo, porque o templo passou um local para ser realmente abençoado, porque no templo se reúne a comunidade, no templo se fala das coisas espirituais, no templo se leva uma proposta de consolo para os aflitos e de elevação espiritual. Consolo para os que sofrem, né? Esperança para os aflitos e caminho de libertação espiritual. Logo, é algo abençoado. Realmente é uma casa do Pai, é uma casa de oração, é uma casa de elevação, principalmente de elevação espiritual. Assim se passavam as coisas e as autoridades chegam, se aproximam do mestre, e ali nós temos a cúpula, por isso que o texto fala os príncipes, ou melhor, os principais dos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus, dos ricos, né, dos anciãos, aqueles que tinham então o domínio financeiro da região, se aproxima de Jesus para questioná-lo. E aquela estrutura do templo era de uma família já patriarcal. Por exemplo, Anás passava para o seu filho, para o seu genro Caifás, né, a condição de sumo sacerdote. Outros parentes também entraram nessa condição de sumo sacerdote. E fora ainda que os sacerdotes só casavam entre eles, então formavam uma família sacerdotal. Então era um grupo fechado, né, em que um conhecia bem o outro, que um ajudava o outro, um se fortalecia com o outro e formava, uma base institucional fortíssima, rígida e extremamente tradicional. Então, quando vem um pregador, esse pregador incomoda. Por quê? Porque o pregador, ele não faz parte daquela estrutura. E é interessante que a vida parece que para provocar sempre faz isso, né? Eu já contei aqui para vocês, em todas as grandes estruturas religiosas do mundo, sempre vem enviados fora dessa estrutura, né? Por exemplo, na Índia, né? Fora da estrutura dos religiosos, veio o Siddhartha Gautama, o Buda, né? Se a gente quiser ver, por exemplo, no caso de Jesus, Jesus não veio de família sacerdotal. Jesus era fora dessa estrutura religiosa, né? Um outro exemplo que nós temos na história, por exemplo, Gandhi, né? Não veio dentro de uma estrutura religiosa, ele era advogado, etc. Não era um sacerdote. Quando você pega, por exemplo, Francisco de Assis, também, ele veio fora dessa estrutura, era um comerciante. Quando você pega Kardec, era um professor, né, de crianças e de jovens. Quando você pega, por exemplo, a Madame Blavatsky, né, ela era casada, não era do mundo sacerdotal, do mundo dos grandes
representantes religiosos. É assim. Normalmente a vida já faz isso para que essa casta sacerdotal, ou essas castas sacerdotais de todas as grandes estruturas das instituições do mundo, possam refletir, possam ser sacudidas nas suas estruturas muito fixas, muito padronizadas, muito estabilizadas, né? Que se sente os tais. Daí a palavra clero, clero em todas as religiões do mundo, quer dizer, os escolhidos. Nós somos escolhidos de Deus, vocês não. Então cria-se uma barreira psicológica enorme. Essa era a estrutura. E Jesus então pregava e falou aquelas coisas todas, e essas autoridades, e aí nós estamos diante da cúpula religiosa do judaísmo, que poderia ser, e nós vamos falar deles, porque nós estamos numa estrutura judaica, mas poderíamos pensar na cúpula religiosa de todas as instituições do mundo, onde deixa de funcionar a intuição e passa a funcionar uma estrutura da instituição, né? Com as suas constituições, com os seus estatutos, com os seus regimentos, e etc. Essas autoridades se aproximam de Jesus e perguntam com que autoridade Jesus fazia aquilo. E aí ele começa a falar, que também rebatendo eles com a devida pergunta: eu só vou responder se vocês disserem com que autoridade João fazia o trabalho dele. E essa pergunta, ou melhor, essa contra-pergunta feita por Jesus, sacudiu toda a atenção do povo, porque era para Jesus responder e abaixar a cabeça. Agora ele está colocando essas autoridades contra o povo ou contra o próprio Deus, porque se eles falam que João fazia em nome de Deus, Jesus vai dizer, porque que eles não seguiam, então João. Se fazia em nome do povo, ou melhor, que João não tinha autoridade espiritual, eles iam se bater contra o povo, e eles estavam na época de muitas doações. Nessa época, o gasofilácio bombava. O que era o gasofilácio? O cofre. O cofre estava bombando. Aquelas pessoas amavam Jesus, estavam vindo de muitos lugares para fazer muitas doações. Então não estava na hora de criar problema. Além do mais, Jesus era amado pelo povo, como diz o texto, era considerado um profeta. Aliás, ali pelaquela grande multidão que colocou ramos e tapetes, ele era considerado um Cristo. Quer dizer, um enviado de Deus. E a grande maioria já o tinha como profeta, como a própria passagem diz. Então seria temeroso também criar um tumulto naquele momento. Botar a mão em Jesus seria complicado. Então começa a fazer o que o judaísmo sempre gostou muito, que é ficar com essa discussão, com esse verbalismo. Eles ficam com perguntas e outras perguntas e outras perguntas, coisa que não cessa nunca, tanto que são tantas perguntas, e se for assim? E se for desse jeito? E se for desse? E se for assim? Logo, dos 10 mandamentos divinos, eles criaram 613, de tantas perguntas. Olha como é que se multiplicou. E perguntas do pode ser, pode não ser, tanto que são 365 negativas, 248 positivas. Pode ser, pode não ser. Deve fazer, não deve fazer. Ora, assim então criou-se todo esse dilema. E Jesus vai falar precisamente de que a grande autoridade está no amor. Então ele fala, imagina um pai chega para um filho e fala, meu filho vai trabalhar na minha vinha. E o filho diz, não vou. Aí depois se arrepende e vai. E depois tem aquele outro filho que diz, eu vou, meu pai. E não vai. Qual é o melhor? O melhor, eles respondem, é aquele que disse que não ia, se arrependeu e foi. E Jesus então comenta, já que vocês não aceitavam João Batista, e João Batista vem da parte de Deus, veja que coisa, as prostitutas e os publicanos vieram para cá, e como todo ser humano, para realizar um trabalho no campo da vinha do Senhor, porque diz o livro de Isaías, e nós falávamos aqui na última palestra, no capítulo 5, versículo de 1 a 2, que Israel é a grande vinha do Senhor. E que Israel tem que dar o fruto da
do crescimento espiritual, da bênção espiritual, da produção espiritual. Ora, que coisa interessante. Então eles falam que os publicanos e as prostitutas que não vieram para cá para ser pessoas presas ao dinheiro, nem para serem prostitutas, acabaram indo a João, o Batista, levaram uma vida desregrada, de interesses materiais. Aí o publicano é o exagerado, né? É aquele que fica muito fixado no dinheiro e explora as pessoas, nesse caso. Foram procurar João Batista e se converteram. Receberam uma mensagem de libertação espiritual e se converteram. O que mostra que o João Batista era o enviado de Deus, porque transformou a vida de pecadores em pessoas que fizeram a sua metanoia, a sua mudança de atitude mental. 10 para João. Positividade para João, porque transformou a vida de desequilibrados. E os judeus, as autoridades religiosas, não procuraram João Batista e disseram: João Batista está fora, João Batista não é um dos nossos escolhidos, não é um dos nossos, nós somos escolhidos, logo o Senhor nos chamou, né? Mas não foram, porque não cumprem as coisas de Deus, não amam, só na aparência. Então não adianta o cara ficar com o título: porque eu sou espírita, porque eu sou católico, eu sou presidente do Centro Espírita, porque eu sou protestante, porque eu sou teosofista, sou isso, aquilo, sou qualquer coisa. É como dizia o Newton Boechat, né? Como é? Espírita, umbandista, qualquer um, tanto faz o que a pessoa, lá o título que ela vai ter. Isso não dá para ela dignidade espiritual. Ela pode estar trabalhando nas coisas do Senhor e estar fazendo coisas contrárias à vontade do Senhor. Tanto que o próprio mestre briga com eles, com os cambistas. Por que estão fazendo esse negócio aqui? Por que estão querendo fazer negócio dentro do Centro Espírita? Por que estão fazendo roubalheira no Centro Espírita? Por que estão, perdão, no caso lá no templo, não, no templo de Jerusalém. Por que estão fazendo isso? A não transformar a casa do Pai em covil de ladrões. Mas eles estavam com a vestimenta religiosa. Porque somos religiosos. Estamos no templo, estamos frequentando o templo, mas não tinha uma postura religiosa. É daqueles que dizem: nós vamos, Senhor. Quer dizer, nos vestimos de religioso, mas no coração não vamos, Senhor. Diz que vai, mas não vai. Ou vai só na aparência, mas na interioridade não é. E as prostitutas e os cobradores de impostos já vão logo dizendo: não vamos, não queremos saber de religião. Mas quando apareceu João, eles foram e se transformaram. E Jesus mexe com eles. Então quem é melhor? Ora, repare que ninguém aqui está aplaudindo pessoa que tem ganância de dinheiro, nem está aplaudindo a prostituição. Mas se eles se transformam, é porque estão com o coração mais aberto do que vocês que não se transformam, que se vestem de religiosos e não se transformam. Não é isso? Muito interessante, porque certa vez, logo quando eu entrei assim para a doutrina e comecei a estudar o professor Pietro Baldi, e que o Newton Boechat me trouxe as primeiras obras de Ubaldi que ele encontrava no sebo. Naquela época as obras não eram publicadas. E a gente então, lendo aquilo com muita vontade, eu fui fazer a palestra numa casa aqui perto, aqui na Tijuca, e no Centro Espírita Olímpia Belém, existe uma instituição que existe aqui na Tijuca. E lá tinha um senhor que, quando acabou lá a palestra, né, ele se aproximou de mim e disse assim: eu vi lá na sua palestra que você gosta de Pietro Baldi. Eu também gosto de Pietro Baldi. Mas você citou obras de Ubaldi diferentes. Afinal, eu citei porque o professor Pietro Baldi escreveu 24 livros. Não, mas eu só aceito a grande síntese. Eu falei: mas por que você só aceita a grande? Porque é mediúnica. As outras não são mediúnicas. Eu falei: mas como é que você leu as outras? Não. Como ele não foi para a mesa mediúnica para desenvolver a sua mediunidade, eu não sigo ele. Aí eu falei assim, com toda aquela tranquilidade, né, que merecia naquele momento:
Eu falei assim, você dirige reunião mediúnica? Eu dirijo. Você acha que se o professor Pietro Bode fosse na sua reunião mediúnica, você teria moral evangélica suficiente para orientá-lo? Para dar algum plus, ou melhor, aumentar em alguma coisa o conhecimento dele? Aí ele se assustou e virou para mim e disse, mas você é um jovem, como é que você está falando assim comigo? Eu disse, não, do mesmo jeito que você está falando comigo. Do mesmo jeito que você está dizendo, sem ler a obra. E eu estou dizendo do mesmo jeito lendo a obra. Quer dizer, eu de certa forma tenho algum conhecimento. Eu li a obra, você nem leu, já está condenando. Então as pessoas vão ficando enrijecidas dentro das suas visões, né? Tudo é cultura, é preconceito. E sem eu tomar conhecimento, já emito uma opinião. E já crio logo uma ideia de que se não desenvolveu a mediunidade no centro espírita, a obra não serve. Por quê? E aí eu digo que a humanidade então não serve. Porque raramente se encontra alguém na grande história da humanidade que desenvolveu os seus poderes, a sua capacidade dentro do centro espírita. Tudo tem lógica, né? O próprio Kardec começou fora de um centro espírita. Então, não tem nenhuma lógica. E aí vão criando barreiras, as pessoas vão botando véus, camadas, estruturas. Depois, para sair do preconceito, né, dessas barreiras que vão sendo impostas, colocadas, está ficando muito difícil. A pessoa vai ficando rígida, aquilo que a gente chama risinho, né? Ficar amarga, fechada. Depois, para abrir, é complicado. É complicado. E, às vezes, uma pessoa disponível, né? Ela, com facilidade, aí percebe a verdade e pode ter sido até da prostituição, ou com dinheiro, seja lá como for, como um cobrador de impostos, e, de repente, percebe, se dedica com tal grana e vai ler, e vai estudar e tal. Passa a ser uma grande pessoa. E aí a gente procura dentro da igreja, quem é maior que Francisco de Assis dentro da estrutura católica? Ele era comerciante, Maurici, só gostava de festa. E deu no que deu. Na hora que se transformou foi de tal forma. Então, era isso que Jesus então vai falando para eles. Vocês não podem chegar e dizer, porque nós fazemos parte de uma estrutura religiosa. Será que vocês só estão com a veste dizendo, eu vou, Senhor, mas no coração realmente não vai? Esse foi o primeiro ponto. Uma outra coisa que Jesus dizia, olha, a vinha tem que dar fruto do bem. Se for amargo, a seiva não é divina. Então ele fala, no reino de Deus, o que se passa? Né? Que o Pai, que é amor, ele faz lá, que é o dono da vinha, que é o Pai, ele vai plantar a sua vinha, vai cuidar do terreno, né? Vai cuidar do campo, vai dar segurança, vai proporcionar a terra, vai colocar vigilância, vai fazer tudo o que precisa para que aquela vinha possa produzir. E que se espera que a vinha venha a dar os frutos, mas ligados a essa terra boa, essa terra de qualidade, que foi preparada pelo grande dono da vinha. Então o Pai de amor, ele prepara determinado terreno em que agora tem que haver a produção. E a produção, por exemplo, a uva, que é o fruto nada mais é do que um resultado do próprio solo preparado pelo Pai. Aí Jesus vai dar uma imagem de que o Pai prepara o campo, prepara tudo, né? A energia da vinha sobe, da videira, e Jesus diz, eu sou a videira, então o Cristo é a videira, nós, os discípulos são os galhos, logo estão recebendo a vibração divina, e o fruto nada vai ser do que o resultado também dessa vibração divina. Vai ser o fruto bom. E Jesus vai dizer, que coisa interessante,
que conheces a árvore pelo seu fruto. Se o fruto é bom, é porque a árvore é boa. Então, na vinha do Pai, se espera que tenha fruto bom. Então, vocês poderiam dizer, vocês os fariseus, porque nós somos aqui uma árvore que estamos no templo de Deus. Qual é o fruto de vocês? Qual é o fruto? O fruto é bom? Estão orientando as pessoas? Estão confortando? Estão reconhecendo os enviados do Pai? Estão fazendo da vinha frutos que possam trazer coisas doces, agradáveis, que alimenta, que conforta as pessoas? Esse é o questionamento. Se o fruto de vocês for bom, se a população está feliz com vocês, se a população está crescendo, está se elevando, está se transformando, está tendo paz, está tendo consolo, conforto, né? É porque o fruto de vocês é bom. E se o fruto é bom, vocês estão alicerçados no bem da vida, estão sugando a energia cósmica, a energia divina. São um com o Pai. Né? Passa a ter a unidade, ou são iguais, estão vinculados ao Pai. Se não estão, pode tirar onda de que são escolhidos, que são os enviados de Deus, de ter vestimenta especial, pode ter o que for, teve o batismo tal, tem a instituição tal, ganhou o título tal, não significa nada, são títulos, não é isso? Você pode ser um papa bom ou um papa criminoso, pode ser um papa que vai levar uma mensagem de consolo para as pessoas que estão aflitas, pode ser um papa que abençoa canhão e persegue judeu, por exemplo, ou muçulmano. E tudo é papa. E tudo tem o nome de clero, de escolhido. Né? Como você é espírita e acolhe o outro, ou você é espírita para arrumar polêmica, divisão, achando que a tua instituição é melhor que você, é melhor que o outro? Como? Então não é a roupagem, é o fruto. É esse? Se o fruto é bom ou não. E aí veio a lição da semana da outra semana, da semana passada, em que Jesus vai falar que havia esse pai de amor plantou um campo, né? Preparou o campo, botou vigilância, botou tudo aquilo que o campo precisava, e arrendou o campo e deixou o campo nesse arrendamento do campo na responsabilidade, vamos imaginar, no departamento de física, tem os químicos, os biólogos, né? O pedagogo, cada área tem o seu. Esse grande campo divino no assunto evangélico são os sacerdotes. Os sacerdotes ou clero, as autoridades espirituais que estão no comando. É isso que quer dizer. O Pai arrendou para eles. Olha, sacerdotes, preparei tudo, enviei Moisés deu a lei, eu dou a proteção espiritual, o templo foi construído, os profetas chegaram, as escolas mediúnicas dos profetas foram montadas, vocês fizeram várias discussões da lei, vários livros surgiram, as escrituras estão aí, então está tudo preparado. Administrem. Está na responsabilidade de vocês. Isso aqui que é o tal do livre-arbítrio. Está em livre-arbítrio. Ao mesmo tempo, vocês têm todo um material de livros, de leis, para ter, além do livre-arbítrio, ter o conhecimento, né? Ter o bom senso para proceder. Além do livre-arbítrio e o bom senso, vocês vão ter uma outra coisa, a responsabilidade pelos frutos. A bola está com vocês. O terreno está preparado. Porque se o Pai desse para um clero tomar conta de uma vinha,
e não preparasse esse clero, esse sacerdote, a culpa seria do pai. Mas o pai de família, é isso que diz a parábola, é uma pessoa cuidadosa. O campo é dele, a terra é dele, ele mandou os missionários, preparou, era uma terra abençoada, vieram as leis, vieram os profetas, os livros, construíram o templo. Então, podemos dizer, está tudo muito bem estruturado para que vocês assumam e ajam no campo do bem, gerem frutos positivos. E o que acontece? Olhando para a população estava como? Aflito. É como diz Jesus, rebanho sem pastor. As ovelhas estavam perdidas, sem orientação, sem cuidado, né? Com medo do ataque dos lobos. Então o povo sem consolo, sem orientação. Olha, a própria liderança dividida, porque o Nicodemos, que era um sacerdote, um fariseu, é importante, do Sinédrio, quer dizer, um senador, vai procurar Jesus na calada da noite para fazer perguntas. Então, repare que viviam num mundo dividido. E as pessoas, eram tantos os doentes, né? Tem uma passagem no Evangelho, que botava assim na praça pública, conforme que Jesus ia passando, a sombra de Jesus ia curando eles, de tanta gente que era. Então Jesus fala rebanho aflito. E de Jesus, olhando a multidão, ele foi tomado de compaixão, porque não tinha uma palavra de amor. Não falavam com amor. Quando falavam com eles, falavam cobrando, exigindo leis, exigindo pagamentos, exigindo dízimos, tudo tendo pago. Se uma pessoa era viúva, faziam preces longas para cobrar mais caro. Toda a sua produção tinha de dar tanto por templo, tudo era pecado. A pessoa encostava alguma coisa que estava suja, tinha de fazer limpeza no templo, banhos ritualísticos. É tanto peso que de Jesus coloca um peso tremendo no ombro do povo e vocês mesmo não querem carregar um dedinho. Quer dizer, para vocês, todas as prerrogativas, todas as vantagens. Para o povo, aquele peso tremendo. Então, a mensagem, quer dizer, é um sacerdócio, que coisa abençoada. Vir num local em que você tem as leis de Moisés, tem profetas como Isaías, tem os salmos de Davi. Não é para você pegar um salmo, chegar para uma viúva, ler um salmo com ela, cantar com ela, falar da esperança, falar da imortalidade. Mas não, elas estavam todas sem esperança. Todo mundo aflito. Chegava no templo, era lugar de comércio. Lá tanta coisa para vender e câmbio, só queriam saber de exploração. Cadê a mensagem da paz? Mas não era a Páscoa que nós estávamos vivendo? A Páscoa não é a mensagem da libertação, que eles estavam escravos no Egito e o Senhor tirou eles do Egito e libertou. Cadê a mensagem de libertação? Se estavam escravizando o povo. É a frase de Jesus. A situação é tal que nem vocês entram no reino de Deus, nem deixam os outros entrar. Olha a frase de Jesus. Aí vem João, não segue, João não é um dos nossos. Aí as pessoas têm que ir contra o clero. Aquele tem que ir contra a religião para buscar um consolo. Como é que foi fundada a Umbanda? Foi dentro da estrutura religiosa? Não, foi fora. Mas ninguém olhava para as dores, para as aflições, para as obsessões, nada. Tudo é o demônio, é o capeta. Que negócio é esse? Então, o primeiro centro de Umbanda fundado, ele teve o nome, né? Nossa Senhora da Piedade. Olha só que coisa legal. Nossa Senhora da Piedade. Aí chegaram lá para que fundou, né? Por que esse nome? Aí disse a entidade, que é o espírito que dava o nome de 7 encruzilhadas. Por que esse nome?
Porque aqui vão encontrar como o Cristo, Maria recebeu nos seus braços o Cristo sofrido e aflito da cruz. Assim, aqueles todos sofredores encontrarão aqui o colo da mãe, da piedade, o consolo, o conforto. Aqui vai ser um local de conforto. Ao ponto dali, vir um doente que vinha de longe, ficar ali mesmo hospedado, ali, recebendo tratamento. Muito interessante que a entidade dizia, na relação dos doentes, esse é meu, esse não, esse é meu, esse não. Quer dizer, esse aqui tem doença espiritual, eu vou tratar, esse não, eu tenho que procurar o médico daqui da terra mesmo. Mas por quê? Não é essa, é a estrutura da própria igreja, não precisava vir fora. Mas tem que vir fora, olha o nome, Piedade, Nossa Senhora da Piedade. Quantos centros espíritas foram fundados, não, foram fechados, perseguidos e presos? Você tinha um centro espírita, você tinha na delegacia avisar que você tinha um centro espírita, uma reunião espírita. Para fazer isso que a gente faz aqui, água fluidificada, passe e fazer palestra desses assuntos. Então, não geravam conforto. Não gerava conforto. Como é que está a multidão? A multidão está aflita, a multidão está sobrecarregada? E Jesus disse, então para a multidão, vinde a mim, todos que se encontram aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei repouso para as vossas almas. Repouso. As pessoas querem paz, tranquilidade. Quer que a religião dê para elas segurança. E as pessoas têm medo, às vezes, de procurar religião. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, agora de tarde, que ela dizia, eu tenho um parente que ela não quer saber de religião, não quer nem entrar na religião. Não quer nem ir lá ter conhecimento. Por quê? Porque criou toda essa ideia de que ela é do mal. Aliás, a religião matava. A religião ia para a guerra, pegava toda a pessoa, tem mediunidade, mata, tu é bruxo. Joana d'Arc foi para a fogueira. Por quê? Porque via espírito. Então a pessoa que vê vai contar para a religião. Petrobaldi tinha a visão. Quando ele chegou e disse, como ele era rico, de uma família rica, só a casa dele tinha 80 e tantos quartos, né? E que ele falou que com 5 anos ele estava na igreja, na missa, ele viu uma luz, e quando ele foi contar, o padre diz, não fala isso. Você é uma pessoa rica, de família nobre, de família importante, isso é coisa de menino maluquinho. Vê luz. E ele foi buscar explicação com quem? Com os empregados da casa, com pessoas de pouco conhecimento, um menininho de 5 anos, quer dizer, cala a boca, você é maluco. Mas vê luz, tudo que é espírito viu luz. Todo que é santo aí viu luz. Por que Petrobaldi não pode ver luz? É coisa de menino maluco. Não tem consolo, não tem conforto. Falam o não na frente. A igreja autoriza, não autoriza. Então, o fruto não é bom. Se o fruto não é bom, é claro dizer, olhando para o povo, vendo o povo aflito, né, o que significa que vocês não estão fazendo a parte de vocês. Logo, vocês se vestem das coisas de Deus, mas o fruto não é bom, não fazem parte da vinha do Senhor. E eles, mais uma vez, tentaram meter a mão no mestre para pegá-lo. Aí veio a lição de hoje. Na lição de hoje, Jesus fala, nessa conversa, o seguinte. Perguntou-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores recusaram se tornou pedra singular. Obra isto do Senhor, maravilhosa aos vossos olhos. Eis porque declaro que o reino de Deus vos será tirado e dado a um povo que dele colha bons frutos. Aquele que se deixar cair sob esta pedra ficará despedaçado, e aquele a quem ela cair ficará peneirado. Então, ele diz lá que é uma outra parábolazinha que ele contou a parábola da vinha. Agora ele vai contar uma outra parábola. Havia uma construção.
E aqui nós temos uma parede e outra parede. Essa parede não se sustenta. Uma e outra não se sustentam. Para isso tem que botar a tal pedra de sustentação. A pedra angular é a pedra principal. A pedra principal ou a pedra angular é a que sustenta toda essa estrutura. Uma encaixa com a outra, ela foi muito bem feita pelo construtor, né? E ela entra ali de sustentação das outras pedras. Ela se encaixa, normalmente, nessas pontes mais simples que a gente vê assim, ela tem uma estrutura dessa forma assim. Então ela se encaixa de tal forma nas outras e ela não cai. No próprio templo tinha uma pedra de 1,13, eu anotei aqui, 1,13 por 5,30. Era uma pedra angular. E diziam, olha, esta pedra é maravilhosa. É ela que dá sustentação. Então nós tínhamos duas grandes colunas no templo, né? E elas, para se manter e manter toda aquela estrutura, botavam as pedras e tinha a pedra no central, que é a pedra angular, que sustentava tudo. E eles viam, falavam os textos antigos da época, né? Pedra enorme, pedra maravilhosa, é obra divina. Porque eles olhavam para o templo e diziam, para esse templo ficar de pé, para essa estrutura ficar de pé, fantástica essa pedra, né? Pedra angular. E Jesus conta uma parábola. Imagina lá um construtor, né, que vai fazer lá uma obra, uma construção, e a pedra angular, e na hora da construção rejeita o cara que vai construir, né, o construtor-chefe, que a gente pode imaginar um engenheiro, bola aquela pedra angular, e na hora que chegam os construtores, eles não usam a pedra angular. Fazem a construção sem as pedras, sem a pedra angular. Quando vê que não tem a pedra angular, vê que é um perigo. Aí tem que arrumar um jeito de encaixar ela ali. Mas aí já é meio perigoso, porque na hora que vai encaixar essa pedra, né, ela pode cair sobre as pessoas. E não só ela cair, mas a estrutura toda vira desabar. Por quê? Porque ela foi esquecida, foi rejeitada pelos construtores. O construtor-chefe, maravilhoso, que eles chamam, é obra de Deus para manter esse templo assim, né? Ou melhor, a engenharia é divina. Aliás, a maçonaria já fala, quando diz que Deus é o arquiteto do universo. Então, nessa grande arquitetura do universo, né, esse grande engenheiro cósmico, ou se quisermos, como diz Pitágoras, o universo é um número de uma matemática perfeita. Então, nessa grande matemática da engenharia, o chefe bola a pedra principal. Mas na hora que vai fazer a obra, os construtores rejeitam. Não vamos botar ela não. Vai dar errado. E depois, se tentar encaixar, ela vai cair em cima. Ou melhor, não dá valor à pedra angular, significa que a pedra angular pode cair em cima de você. E cair em cima de você vai te esmagar. Se você cair em cima dela, você fica esmagado. Se ela cai em cima de você, ela é tão pesada que diz o texto, mal traduzido, e eu corrigi aqui, o professor Pastorino traduz muito bem, nós tivemos a curiosidade de olhar em dicionários gregos para ver a construção realmente da palavra, quer dizer peneirar. Quer dizer, você vai ser tão esmigalhado quando com a pedra dessa que você vai ser peneirado. E quando vem o vento, né, o vento vai espalhar a palha. Como se estivesse dizendo assim, você vai ser trocado, vai virar miúdo, e o vento vai chegar, vai levar tudo que é ruim, só vai ficar o grão. O tal peneirar é isso, né? Conforme que você vai assim peneirando, o vento vai separando o grão da palha, você pega a palha e joga fora. É o que vai acontecer. Se essa pedra cair em cima de vocês vão ser peneirados. E se vocês caírem sobre essa pedra, também vão ser esmigalhados. Lá do alto, você está fazendo a construção. Vai lá no alto do templo, cai
e não deram valor, deixaram a pedra no humus, no solo, daí a palavra humus, humildade, fica no solo, embaixo, né? Então, se não der valor, não botar ela no lugar certo, né? Não der valor para essa pedra, você vai cair lá de cima, vai se machucar. Ou se botar ela lá em cima, mas não der também o valor da engenharia correta, não botar no lugar certo, ela vai cair em cima de você, vai te peneirar. E ele então compara, porque esse é um texto, eu vou colocar aqui para vocês, que está no Salmo de Davi, no capítulo 117, versículo de 22 a 23, que quer dizer um salmo ligado a Cristo. Então está dizendo que é o próprio Cristo, é Ele que é a pedra angular. Essa mesma colocação de pedra angular está em Jó, no capítulo 38, versículo 6. Logo é um tema recorrente da Bíblia. Está em Isaías, no capítulo 28, versículo 16. Está no Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11. Está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Está na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo de 6 a 7. E se ela cair em cima de você e você for peneirado, ou se você cair em cima dela e ficar esmagado, então, está em Isaías capítulo 8, versículo de 14 a 15, versículo 28, capítulo 28, versículo 15 de Isaías, e Daniel, capítulo 2, versículos de 32 a 35. E por que eu citei esses versículos todos? E é bom que fica aqui gravado, e para depois, para futuro estudo. Mas por quê? Para mostrar tema recorrente da Bíblia. Então eles sabiam muito bem o que Jesus estava falando. Sabia muito bem. Tanto que ele fala, eles vão dizer assim. É lógico que com essas palavras, eles conheceram que era deles que Jesus ensinava. Quiseram então agarrá-lo, mas temendo o povo que o tinha em consideração, não fizeram nada por enquanto. Aí vão bolar na calada da noite, com Judas e tal, numa trama para pegar Jesus. Mas, veja, eles sabiam, tinham a consciência de que Jesus estava falando deles. E aí Jesus diz, ora, se não valorizaram a pedra, e a pedra nada mais é do que o Cristo, e eles não valorizaram, desvalorizaram o enviado do Pai, quer dizer, as coisas divinas, significa que a obra não vai sustentar. Nenhuma obra se sustenta quando ela não está estruturada no arquiteto divino, no arquiteto cósmico. Quando ela não está estruturada no bem. Como diz Jesus, também nenhum fruto será bom se ele não pegar da seiva da vinha divina, da vinha do Pai. O fruto não vai ser bom. É a mesma ideia. Então aqui ele se apresenta como pedra angular, como pedra principal, e deixa então assim na cabeça deles. Olha, e o que está acontecendo então? Que a oportunidade de cuidar desse povo, de dar fruto, de dar o fruto bom que o Senhor espera, porque o Senhor mandou lá os seus representantes para pegar frutos. E mandou os servos, eles mataram. Mandou a maior quantidade de servos, eles mataram. Mandaram Jesus e eles mataram. Agora, o que vai acontecer? Nós vamos tirar de vocês esse controle. E o texto fica claro. Vamos tirar de vocês essa oportunidade e dar a outro povo a construção do reino de Deus. Então, o que o Senhor quer? Que essa pedra angular seja valorizada, que a construção seja em base divina, que o fruto seja de qualidade, a uva boa, o bom fruto do reino. Para Jesus é o reino de Deus. Então, um outro povo vai fazer essa construção. A pedra que vocês rejeitaram, que é Cristo, aqui na linguagem do Novo Testamento, essa pedra que vocês rejeitaram será usada por esse outro povo.
E aí que interessante, Jesus veio no judaísmo. Jesus veio no judaísmo. Toda a estrutura foi montada para Israel. Moisés veio, a lei veio, antes veio Abraão, houve toda uma estruturação em termos das tribos, depois vieram os profetas, tudo muito bem montado. Os livros foram escritos, o templo estava estabelecido, mas não deram fruto. Não deram fruto. Então será tirado de vocês e levado para outro povo. Aí vamos pensar nessa profecia de Jesus. Isso foi dito no ano 33, né? Se a gente quiser assim levar assim ao pé da letra no sentido da tradição popular. No ano de 33. Quem diria que em 365, 300 anos depois, o cristianismo já seria uma religião oficial em Roma? No concílio de Constantinopla, feito pelo Constantino, o imperador. Quem diria que Roma, que matou Cristo, porque foi a autoridade de Pilatos e não dos judeus, quem condenou, a condenação, a crucificação era romana, os soldados que fizeram a crucificação eram romanos, e o motivo da crucificação está lá em latim. Estava em latim, estava em grego e em hebraico. Logo, latim por quê? Romano. Então, aqueles que crucificaram Jesus passam a ser o povo, religião do Cristo. E que coisa mais interessante. Quem podia imaginar que Israel dominada, que queria um libertador, a mensagem sai deles, vai para o povo dominante, imensamente maior, e a estrutura religiosa agora não fica em Jerusalém, vai para Roma. Antes em Constantinopla, em 365, e depois passa para Roma. E aí passa a ser Roma o centro espiritual do cristianismo. E quem poderia imaginar se isso fosse dito na época de Jesus, como Jesus disse: tirarei de vocês e mandarei para outro povo. E a gente fala assim: ah, mas é que as coisas não acontecem. Olha, as profecias... A profecia acontece. É que a gente quer usar no tempo nosso. Mas, como diz Pedro, para Deus, um dia é 1000 anos, né? 1000 anos, um dia. Então, o tempo é relativo, e só em 1905 o Alberto Einstein foi ensinar isso, dessa relatividade do tempo. O tempo é relativo. O Apocalipse já falar tempo de um tempo, mas meio tempo. Então ele já vem mostrando dessa forma que espera, dê tempo ao tempo. E foi para um outro povo. Mas é interessante que essa estrutura de Roma também foi se afundando. De repente começaram a fazer mosteiros, verdadeiros castelos, para os filhos ricos. Porque como vinha da igreja a salvação, era bom que cada família tivesse um representante da igreja. Então foram feitos muitos mosteiros por famílias ricas, e essa tradição veio até pouco tempo. As famílias tinham muitos filhos, pelo menos um menino ou uma menina tinha de ir para a igreja. Mas como eram pessoas muito ricas, então essa família fazia um mosteiro, castelo, para o filho e para a filha. As regras foram abusando, né? Muitas vezes também aquele filho, aquela filha não tinha vocação. Muitas vezes eu não tinha. Eu tinha vocação para guerra, tinha vocação para desequilíbrio sexual, tinha vocação para comércio, e tinha de viver dentro daquela estrutura. E os mosteiros se transformaram em verdadeiros centros de produção de tudo. E a religião ali fechada, trancada naqueles mosteiros, né? Acabou gerando uma grande, que a gente chama de
Idade das trevas. O povo do lado de fora dos muros do mosteiro. Os monges não saíam para pregar, eles não eram pregadores ambulantes, não eram peregrinos, viviam trancados nos mosteiros. E no dia da missa, no chamado dia santo, as pessoas iam lá e não entendiam nada, porque era tudo falado em latim. E o povo vivia do lado de fora dos muros. Ou quando entrava lá, entrava para ser empregado. Vai cuidar do boi, vai cuidar da ovelha, vai cuidar da horta, vai fazer a limpeza e depois vai dormir fora. Ou o máximo são aqueles funcionários que dormem à noite ali na localidade, que tem às vezes uma família e outra. E a igreja estava precisando de pregação. O ir de pregar que Jesus mandou não tinha mais. Ou se pregava eram os acadêmicos, né? Aí a escolástica e as faculdades, e aí ninguém entendia nada, os discursos teológicos, se não tinha nada a ver com o povo, e, além de não ter nada a ver com o povo, falava numa língua estranha, que era o latim, e empolado, e o latim clássico, não era nem o vulgar. E, no caso, os mosteiros fechados. E os sacerdotes tradicionais viviam na riqueza, no luxo, tanto com uma roupa de ostentação, e tudo era para cobrar. Era dízimo para tudo que é lado, a salvação estava feita em dízimo, né? Quanto mais você pagar, mais eu te dou o perdão. E você toda hora tem que voltar para o confessionário para resgatar os seus erros. Porque o ser humano, ele é cheio de erros, de pecado, ele é fruto do pecado, sempre ele erra, e como ele sempre erra, ou tem tendência a pecar, ele toda hora tem que ser resgatado. E quem faz esse resgate, aquele que tem o poder de ligar e desligar, era o clero. E aí vinha as doações para a igreja, vinha as penitências no confessionário. Há um livro muito interessante, de um ex-padre chamado Quiná, que diz, que o nome do livro é muito interessante, O Confessionário, a Mulher e o Padre. Já deu para você ver pelo título do livro que canalice. O Confessionário, a Mulher e o Padre. Publicado pela Federação Espírita Brasileira, há muito tempo não sai essa edição, eu tenho ele lá em casa, posso oferecer para vocês, para aqueles que quiserem ler, mas olha, é tanta tristeza que é melhor deixar para lá. Né? Então chegava para uma moça no confessionário, ela ficava na mão do padre, moça digna, se ela solteira, não sabia nada, naquela época não se informava nada de sexo. Então ela ia namorar, você está olhando para o seu noivo, está com intenção, tu olha para as formas dele. O confessionário vivia quase um sex shop, um ambiente de vibração ruim. E as casadas, mulheres nobres, mulheres dignas, você vê o seu marido nu, você dorme, quando fica com ele, fica com toalha, com lençol, você vê as formas dele, tem vontade de ver as formas dele. Então é vivendo verdadeira tara, as taras que vão gerar toda essa loucura que hoje a igreja está pagando uma fortuna aí com pedofilia. E que Freud vai ter que entrar no meio do percurso aí para tentar aliviar um pouco a situação, com um grande problema da análise dos problemas sexuais, né? Então, um verdadeiro sofrimento. Então, e tudo isso gerou taras que entraram por dentro do espiritismo. Quantos centros espíritas, quantas pessoas espíritas que distratam os homossexuais, que não têm respeito pelos desquitados, divorciados, etc., né? Mas principalmente os homossexuais, como são sofridos. Como são sofridos. O caso do aborto é um outro caso seríssimo. É lógico que o espiritismo condena o aborto, mas não há nenhum investimento na ciência espírita. Então, quando não há investimento na ciência espírita, você quer o que o outro aceite só pela tua lógica, você é o orador que fala e o outro vai concordar, mas isso era a época da igreja, que quando o cara não concordava, ia para a fogueira,
era condenado. Hoje você convence as pessoas, são argumentos científicos, então há também incentivo à ciência. As faculdades estão aí, católicas e protestantes, riquíssimas. Há incentivo às ciências da paranormalidade, porque é a ciência da paranormalidade que vai mostrar que o espírito existe, que existe a reencarnação e que as pessoas vão entender de forma lógica sobre o aborto. E vão ter uma postura, não por fé, uma fé quase sempre cega, sem entender, mas por compreensão. Isso aqui ninguém está passando a mão por cima de aborto. Só estamos mostrando que as religiões, as suas estruturas, também são falhas. Quer dizer, as pessoas ficam sem consolo. Aí dizem, mas esse é o seu filhinho querido que reencarnou. E a menina foi abusada sexualmente e vive na rua. E como que ela vai entender isso? Ah, porque eu fiz uma palestra, e lá a palestra necessariamente esclarece. Então tudo isso tem que ser colocado, que o papel da religião, antes de tudo, acolher. A mulher era adúltera. Eu não te condeno, diz Jesus. Eu não te condeno. É certo, pecado. Não, vai e não peques mais. E quantas vezes ela errar? 70 vezes 7, 70 vezes 7. Eu não te condeno. E o recado, vai e não erres mais. Aí dizia Francisco, um ministro de sua ordem, que ninguém saia da sua frente, mesmo que tenha pecado 1000 vezes, sem olhar do teu perdão. E a única coisa que a gente pode dizer para a pessoa, é a única autoridade que a gente tem, eu também não te condeno, vai e não erres mais. A mensagem do amor é que tem que chegar, é só o amor que liberta. Não adianta ter uma ciência que incha, como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, e não tem um amor que satisfaz. Então Jesus disse, vai ser tirado de vocês e dá por um outro povo. Não valorizaram a pedra angular, um outro povo vai valorizar. Isso não quer dizer, preste atenção, que o judaísmo foi desamparado. Porque quase sempre quando a gente lê essa passagem nos estudos das outras religiões, de companheiros católicos e protestantes, de uma forma geral, tá vendo? Tiraram do judaísmo e deu para gente, para os cristãos. E os cristãos agora, que é Roma, né? O cristianismo é que está. Peraí, não é assim. Isso não quer dizer... O conceito mais novo e moderno do cristianismo é que eles não aceitaram, o outro povo vai aceitar e vai fazer. E vocês perderam o bonde da história, nesse sentido. Mas isso não quer dizer que aquele povo, de alguma forma, vai deixar de ser abençoado, como é abençoado o povo cristão. Isso é muito importante, porque senão pensa que de alguma forma Jesus está vendo, e então esse é o meu povinho querido e o outro não é porque não me quis. Se Jesus, amar, perdoar, então ele tem o mesmo amor que ele tem por esse que aceita ele, o mesmo amor ele tem pelo judaísmo. Então o judaísmo não quis, então quem está fazendo o papel agora é o cristianismo. Quem está fazendo é o cristianismo. E ele perdeu. Mas continua com o mesmo amor, mandando para lá missionários, na medida do possível, quando houver uma mensagem de acolhimento deles, quando eles aprenderem a acolher os palestinos acolherem eles acolherem os cristãos acolherem ele, pronto, criou-se a grande fraternidade. Então não é um povo abandonado. Eles perderam apenas a oportunidade de gerenciar a mensagem de Jesus, porque não quiseram. Um outro povo quis. E esse outro povo criou uma grande Idade Média que perdeu também o rumo da história. Se desequilibrou. Aí veio Francisco. Para que veio Francisco? Olha como a mensagem do Cristo fala com ele. Francisco, olha a minha igreja. Vê como é que ela está em ruínas. Restaura a minha igreja, Francisco. A igreja estava em ruínas. Aí ele vai com a mensagem da simplicidade, restaurar o evangelho. Aquilo que ele chamava, fazer o seguimento de Jesus, seguir Jesus. E aí no seguimento de Jesus, ele dizia, viver plenamente a perfeição evangélica, da pobreza,
Pobreza, castidade e obediência. Aqui eu quero falar desse negócio da pobreza. A obediência a gente até entende, que é fazer a vontade do Pai, cumprir a lei. Castidade é ser sincero de coração. Castidade é menos sexual e muito mais de sinceridade no coração. A castidade no Evangelho está numa frase do saber dizer sim, sim, não, não. Porque você pode não transar com ninguém e matar os outros, como muitos fizeram. A doideira dos dominicanos, né? Eram castos sexualmente, mas matavam, matando os cátaros na Inquisição. Então, veja, a castidade é, antes de tudo, de coração, do ser honesto, do ser sincero, do sim, sim, não, não. Bom, e também a pobreza. Quando se fala aqui em pobreza, muitos falam, então Francisco é a favor da pobreza, então eu não posso ter nada, eu não posso ter o meu dinheirinho, não posso ter... Pode, o caso é esse. Vamos só entender. Francisco, ele queria seguir Jesus. E como o exemplo de Jesus foi o da pobreza, pronto, ele quis ser pobre. Se Jesus fosse rico, ele queria ser rico, tá certo? Ele queria seguir Jesus. Porque Jesus tinha a maior pobreza, não queria nada para ele, e tudo em nome de Deus. Essa é a maior pobreza. Quando você não quer nada para você, e tudo é Deus que atua na tua vida. Então, é a pobreza das propriedades, é a pobreza da importância, do poder, do poder, da importância, e a pobreza do status, né? O status. Então, quando você não quer status, você não quer poder, você não quer propriedade, você é pobre. E aí, Jesus veio dessa forma. Exemplo, ele era espírito iluminado, veio na forma de servo, humilde num presépio no meio dos animais. Na sua missão aqui, tudo que ele fazia, ele dizia, não sou eu que faço, é o Pai que está em mim que faz as obras, não sou eu sou pobre, ele que é rico, todo bem é dele. Eu multipliquei os pães, é dele. Eu transformei a água em vinho, é dele. Eu curei os leprosos, é dele. Tudo é dele. E na hora foi obediente ao Pai, obediente de morte, indo até a cruz. Então, todos os momentos da vida, o Cristo mostrou esse tipo. Pobreza, viver até de doações, pobreza, sem importância, sem status. A maior alegria é viver no meio das pessoas simples, os seus apóstolos eram pescadores, do que se tinha de mais simples, de mulheres, de crianças, ele transformou o mundo. Aí veio Francisco, a igreja estava em ruínas, esse povo agora estava perdendo o rumo da história, e Francisco revigorou, reanimou, mas Francisco desencarna em 1226. Em 1240, mais ou menos, antes de Clara desencarnar, que Clara vai desencarnar em 1253, Santa Clara, já tinha franciscano matando cátaro. Francisco não queria importância, e já nessa época, já até os anos 50, já vai ter o Papa que era franciscano. E ele não queria ter importância, ele não queria nem ser sacerdote, ele nem sacerdote quis ser. E aí isso foi indo, e já no final do século XIII, a ordem estava rica. Tão rica que a maior basílica do mundo era a de São Francisco, que abrigava o corpo de São Francisco. A Basílica de Assis. Aí tem uma cena, aí vamos dar um salto para o lado do cristianismo, vamos para o espiritismo, porque tem uma cena no livro Brasil, Coração do Mundo, Pacto do Evangelho, que Jesus vem à Terra com Elio, grande representante da corrente judaica, né? Ele vem à Terra com ele. É lógico que isso é um texto de Humberto de Campos, é um texto para deixarmos a mente fluir, né? Entender a presença de Deus na história. Então Jesus veio à Terra com... Aí Deus é o grande arquiteto, né? Que comanda tudo, e na Terra é através do seu mensageiro, no caso Jesus. Aí ele veio na Terra com um representante da grande corrente judaica.
e falou assim, olha, como é que está aí o meu cristianismo? Eu enviei para cá um dos meus maiores apóstolos, que é João Evangelista, que veio na roupagem de Francisco de Assis. E a mensagem está toda perdida. 100 anos depois, já o franciscanismo estava milionário. Já estava cheio de status e poder. Aí Eliú diz para ele, Senhor, passa para outro povo. Passa para outro povo. Passa para outro povo. Para dar prosseguimento, Senhor. E aonde está esse povo? Aonde tem a marca da tua cruz, Senhor? Que é o Cruzeiro do Sul. Lá só tem índio. Os ameríndios. Vive na floresta, na terra virgem. E lá poderá chegar o que se tem de melhor daqui para lá, em termos de pregação, e formarmos lá uma nova sociedade, uma nova era, uma nova mensagem. E ele então concorda e diz, então Eliú, você vai ser um dos responsáveis por esse projeto. Vem à terra e cuida de chegarmos até esse povo que separa a Europa através do grande continente e que as pessoas não dominam os mares. E aí ele reencarna em Portugal como o infante Dom Henrique. E que na escola de Sagres, aqui a escola de Sagres, do infante de Sagres, né? A escola de Sagres não é uma escola montada, uma faculdade. Escola era um espaço, ele era filho do rei, ele tinha um espaço, quer dizer, a sociedade que vivia em torno dele, a corte e as cidades em torno, né, eram tomadas de liberdade. E aceitava a opinião de todo mundo. Geômetras, judeus, cientistas, religiosos, marinheiros, pessoas que vinham de outras terras, todos tinham fala. Até prostitutas eram valorizadas, porque elas tinham boas informações, porque como elas passavam a noite com muitos marinheiros, com muitos viajantes, né, tomados com alguma cachaçinha, contavam coisas interessantes. E no bate-papo delas, passando de caminhos, de mapas, de tesouros, de descobertas, tudo isso foi abrindo o interesse e as navegações surgiram. Isso que é a escola de Sagres. O infante Dom Henrique comandou aquele povo que reencarnou em Portugal, propenso à navegação, corajosos, que eram os antigos fenícios da época da construção do Templo de Israel. Então eles reencarnam ali, né, na época do grande engenheiro e ajudante de Salomão na construção do templo, que é o rei Irã. E então ali o povo de Portugal então tinha todo com esse interesse, com essa força das navegações, já que o povo fenício, a sua grande descoberta, o seu grande produto era das navegações. E exportar a púrpura, a tinta vermelha. E Portugal foi fazer as grandes navegações por causa também da tinta. Daí botar o nome de Brasil, de brasa, da tinta do pau-brasil. Não é minha ideia. A púrpura dos fenícios, a tinta do pau-brasil. Mesmos interesses comerciais. Eles desafiaram os mares e chegaram aqui. É interessante que os primeiros a chegar aqui como religiosos eram os franciscanos, que vieram nas caravelas de Cabral. E eles chegaram aqui, foram os primeiros a dizer o nome de Cristo na nossa terra, de dar a missa e perceber que o povo era mediúnico. Porque havia lá, diz na carta de Pero Vaz de Caminha, que um dos índios que estavam assistindo à missa apontava para a cruz e para aquilo que os padres estavam falando no discurso e apontava para o céu, para mostrar a correlação. Aí Caminha vai dizer algo maravilhoso na carta. Algo maravilhoso.
que essa terra, rei de Manuel, pode mandar para cá as pessoas para evangelizarem esse povo, porque é uma terra maravilhosa, em se plantando tudo dá, mas não só se plantando tudo dá, inclusive se plantar o evangelho vai dar também. Esse foi o primeiro convite a mandar missionários para cá. Missionários que vão chegar já em 1549. 49 anos depois, a primeira leva comandada por Manuel de Nóbrega, que não só vai fundar as escolas no Brasil, mas vai fundar a grande cidade de São Paulo. E a cidade do Rio de Janeiro vai ajudar a fundar também. E escolas. E aí vem o trabalho apostólico de Anchieta, o apóstolo do Brasil, que juntamente com Manuel da Nóbrega vai administrar escolas e fundar cidades. Vão imperar principalmente no eixo Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Porque Olinda estava muito bem estruturada com as suas fazendas e com açúcar. Aliás, era a única capitania que realmente dava dinheiro. E assim ficou a estrutura do Brasil. Conseguiu-se que os bandeirantes fossem corajosos, tomassem a terra, entrassem pelo continente, fizessem esse país continental, tendo uma única religião que é a cristã, apesar dos coloridos diferentes, uma única língua que é o português, a terra continental e fenômeno mediúnico por toda parte. Do Iapoca ao Chuí tem médium para tudo que é lado. Formou-se um país mediúnico, de colorido mediúnico, que mais tarde vai colocar na sua Constituição a laicidade, ou melhor, um país laico. Inclusive o lema da bandeira, a ordem e progresso, que o doutor Bezerra de Menezes tanto se bateu, porque era um lema positivista, foi mesmo um lema para afastar a intransigência religiosa, o preconceito religioso, para não ser um país constitucionalmente católico, para poder respirarmos um clima de liberdade. E assim foi dada uma outra oportunidade. E em 1934, o professor Pietro Baldi vai escrever que aqui nas praias da América, no Brasil, é que nós vamos ter a nova civilização do terceiro milênio. E em 1934, começa no mesmo ano a ser publicado nas páginas do Reformador, órgão da Federação Espírita Brasileira, um livro, começa a ser publicado em série, um livro que em 1938 será publicado, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Está agora na mão do outro povo. Cristão também, mas numa nova terra, numa nova estrutura, com outro tipo de liberdade, com liberdade religiosa, que tem a maioria católica, mas um católico bem assim, aberto, mais católico apostólico baiano do que católico apostólico romano, com muita influência de muitas igrejas pentecostais, a presença de igrejas luteranas, reformistas e espírita, o maior país espírita do mundo. Aí é o Caldeirão. O I Ching tem um dos seus hexagramas, um muito bacana, que é chamado o Caldeirão. Você imagina o caldeirão é uma feijoada, né? Parece que é pé, orelha, toicinho e lombo, diferente, né? Mas aquilo tudo mexido fica bom pra caramba. Sabia, Clarice? No fundo dá certo. Muito bem temperado é o prato nosso. Não é isso? Então, temos toda essa possibilidade de fazer esse grande caldeirão. É interessante que também no Xinga, lá o caldeirão também tem explicação para o progresso. E gerarmos um progresso, um plus. Está com esse outro povo. E esse outro povo tem que fazer a parte dele. Tem que fazer a parte dele. Porque se não vier, vem um outro povo. Não tem tempo? É um tempo de tempo, mas meio tempo. A vida é que não perde. Preste atenção. A vida é que não perde.
O professor Pietrobaldi, no livro Profecias, ele diz muito bem: Jesus no Evangelho é todo amor. E diz assim: se queres ser meu discípulo, se quer. Mas o último livro da Bíblia é o Apocalipse, tem aquelas desgraças todas no Apocalipse. Também diz o professor Pietrobaldi, nesta balança, para dizer que não pense que Deus é bobo, amor, que ele é boboca. Eu faço com o cristianismo o que eu quero, desprezo a pedra angular. Cuidado, se ela cair, se você cair sobre ela, ela vai te esmagar. Se ela cair em cima de você, ela vai te peneirar. Não esqueça que o Evangelho é amor, mas o Apocalipse é justiça. Ainda tem um Espírito que diz lá no Apocalipse, vem, e o Espírito diz, vem. Em outras palavras, a coisa acontece. Então, cuida da tua parte. Se não cuidar, um outro povo. Por quê? Porque isso é uma lei universal. E eu trouxe um livro de 5.000 anos antes de Cristo para a gente ver isso. Diz o texto do livro, lá na Índia milenar: sempre que há um enfraquecimento da lei, eu me manifesto. Da ilegalidade por toda a parte. Sempre que há um enfraquecimento da lei e um crescimento da ilegalidade por toda a parte, então eu me manifesto para a salvação do justo e destruição, pedra angular que cai sobre a pessoa, e destruição dos que fazem mal, para o firme estabelecimento da lei. Eu volto a nascer de idade em idade. Bhagavad Gita, capítulo 4, versículo de 7 a 8. Sempre que há um enfraquecimento da lei e um crescimento da ilegalidade por toda parte, não importa se é na Índia, na China, ou no Brasil, do Oriente ao Ocidente, sempre que há um enfraquecimento da lei e um crescimento da ilegalidade por toda parte, então eu me manifesto para a salvação do justo e destruição dos que fazem mal, para o firme estabelecimento da lei. Apocalipse. Eu volto a nascer de idade em idade. Então vem Buda, vem Cristo, vem Francisco de Assis, vem Kardec, as oportunidades vão chegando. Sempre que há um enfraquecimento da lei, o plano espiritual renova. Por quê? Porque ele nos ama. Então é bom deixar isso então claro, volto ao tema, que o tirar a mensagem dos judeus não significa desprezo ao judaísmo. Continuam os mesmos filhos com o mesmo amor. Simplesmente não quiseram o cristianismo. O outro segue. E se o outro desmereceu o cristianismo, mesmo com o nome de cristianismo, como foi o caso na Idade Média, como foi o caso da mensagem de Francisco de Assis, então manda para o outro povo. E o outro povo passa a ter a mensagem do coração do mundo, da pátria do Evangelho. Se cumprir, ótimo. Se não, vai para um outro povo. No final, é bom dizer, no final o resultado é que vence o mais forte. E na luta, diz o professor Pietrobaldi, das engrenagens, na luta das engrenagens, uma quer ir para um lado, outra quer ir para o outro, sempre a que sai com dentes quebrados é a mais fraca. Logo, sempre quem sai com dedos com a vida esmagada ou peneirada é o homem. Porque ele não está em sintonia com o grande arquiteto, o grande construtor cósmico. Ele quer fazer a construção da sua forma. E quando ele faz a construção, a sua forma, não alicerçado na matematicidade divina, nos princípios divinos, na lei divina, na pedra angular, as construções não ficam de pé. E ele mesmo sofre o dano de ter construído o mal. Quando ele está alicerçado nas coisas divinas, coloca a pedra angular no sentido correto, coloca Deus como o arquiteto dirigindo tudo, e tudo dá certo e tudo caminha bem. Segundo o Evangelho, nesse texto se dá frutos, e fruto de qualidade, porque é fruto da vinha do Senhor. Muita paz, fique com Deus.